Boa tarde a todos. Eu vou dar continuidade ao capítulo 7, que o Paulo começou, e eu vou falar sobre o item 13, que é a missão do homem inteligente na Terra. A inteligência, o que seria a inteligência? Vamos primeiro defini-la, né? É o traço mental pedindo o complemento do amor para conduzir o homem aos rumos do bem. Então, quando a gente consegue, numa encarnação, o dom da inteligência, será que esse dom é só benefício da gente, para eu tentar me melhorar através da minha inteligência? Claro que não. Quando o homem vem para a Terra com esse dom, ele vem para se melhorar, mas sobretudo para auxiliar como ferramenta de evolução para a humanidade. Então é bem mais abrangente esse sentido do que a gente pensa, né? E pedindo o complemento do amor, porque só a inteligência não ajuda em nada. Nós vamos ver para frente que quando o homem utiliza somente a inteligência, não vai bem. Ele tem que aliar a inteligência ao amor, para que ele possa pensar humanidade com o fim de auxílio. E só o amor pode fazer isso, né, gente? O dever natural de quem sabe mais é ajudar quem sabe menos. Olha aí como a inteligência anda par e passo com a evolução. Se eu sei mais, é natural que eu ajude quem sabe menos. Infelizmente, no nosso ponto evolutivo, às vezes a gente até ajuda mesmo. Eu sei mais alguma coisa, eu ajudo a pessoa. Mas a gente coloca isso com uma conotação de superioridade. Muitas pessoas se assoberbam, não é? Por causa da inteligência. E às vezes humilha aquele que está aprendendo. Se Deus, por sua vontade, permite que nasçamos onde possamos desenvolver a nossa inteligência, é que Ele deseja que a gente a utilize para o bem de todos. Deus nunca pensou de maneira individual. Quando nós conseguimos uma encarnação com a inteligência desenvolvida, é justamente pensando em termos coletivos. É uma missão. E nós temos vários exemplos ao longo dos séculos, ao longo da nossa história de humanidade, de pessoas que estiveram no planeta, deixaram um rastro luminoso. Porque a inteligência deixa. Não é só a bondade, ela tem que ser aliada à inteligência. Ambas é que vão trilhar o caminho da evolução de cada um, né? Então nós temos espíritos que vieram, cumpriram brilhantemente sua missão, deixaram a Terra e deixaram o seu nome na história, não é? Por exemplo, a gente tem Albert Einstein, todo mundo já ouviu falar. Nós temos, eu até pus aqui, porque senão eu não ia lembrar, Thomas Edison, quem é que não conhece, né? Albert Sabin, que inventou vacina, né, gente? Santos Dumont é um exemplo brasileiro que nós temos, né? Hoje eu não preciso ir daqui para os Estados Unidos a nada, né? Tem um avião. E se não fossem essas pessoas, nós não teríamos hoje, chegamos ao ponto de termos carro elétrico. Há 100 anos atrás a gente andava em lombo de animal, não é verdade? Há 100 anos atrás eu precisava acender o fogão a lenha para fazer comida. Olha o ponto que nós desenvolvemos. Olha que ponto nós chegamos hoje na Terra. Graças a espíritos de escola que vieram, doaram a sua inteligência a serviço da humanidade. Em contrapartida, nós também temos espíritos que vieram inteligentíssimos, vieram com a missão de se desenvolver, deixando legado para a humanidade de alguma coisa que a beneficiasse.
Mas, infelizmente, em contato com a Terra, nem todo espírito inteligente tem o mesmo grau de evolução moral, nós sabemos disso. Para você chegar à angelitude, você precisa caminhar no moral e no intelectual. E, infelizmente, eles não caminham juntos. Às vezes, uma pessoa extremamente inteligente ainda não desenvolveu o sentido moral. Então, o que nós temos? Exemplos de pessoas, eu nem vou nominar porque não há necessidade, mas exemplos de pessoas que utilizaram a inteligência em favor do mal. Mas a gente tem um ditado famoso que é, aliás, que está no Evangelho, é a cada um de acordo com as suas obras. Então, quem utilizou a inteligência para o mal, certamente colherá os frutos dessa utilização. A missão do homem inteligente na Terra é usar a inteligência para o bem, o desenvolvimento moral e o aperfeiçoamento de si e do próximo. Então a lição nos mostra o tempo todo que o desenvolvimento não é individual. Quando eu estou me desenvolvendo intelectualmente, eu tenho a obrigação de carregar o meu irmão nessa. Eu preciso auxiliar aqueles que me rodeiam a caminhar junto comigo. Não é assim que o professor faz? Cultivar boas obras, o desenvolvimento da virtude e do conhecimento espiritual. Porque quando a gente consegue desenvolver intelectualmente, a gente tem sede de um saber maior. A gente precisa ter um conhecimento maior. E o conhecimento espiritual faz parte desse saber, faz parte dessa sede de conhecimento. Porque quando o ser humano começa a pensar, a primeira coisa que ele pensa, de onde eu vim? Para onde eu vou? Por que eu estou aqui? Por que eu sofro tanto que eu sofro? Por que o meu irmão é tão feliz e eu não? Então são perquisições, são perguntas que a gente se faz e que a inteligência bem desenvolvida traz a vontade de saber. Eu vou lá pesquisar, eu vou saber por que é que tudo isso acontece. Depois que eu sei, eu sossego. Se eu estou sofrendo, eu sei que eu estou sofrendo por obras da minha própria falta de conhecimento. Se eu estou sofrendo, é porque eu não cumpri com as metas a que eu me propus. Então, isso tudo acalenta o meu coração. Se o meu vizinho tem mais do que eu, ele tem merecimento. Então, é o conhecimento que faz com que a gente se acerte na presente encarnação sem a revolta. Porque quando a gente se revolta, aí é que a coisa desanda, né? Então, portanto, o homem inteligente deve ter a inteligência voltada para a construção e para a compreensão do amor, da caridade, progresso moral, e não para a destruição do orgulho, a perdição. Então, quando a gente não tem o conhecimento, a gente acha que é o melhor. Por mínimo que eu sei, eu acho que eu sou melhor. Então eu ajo com orgulho, eu ajo com ambição. Nós temos tantos exemplos disso, minha gente. É só você olhar, infelizmente, para Brasília, os altos escalões, não é? Só como exemplo, eu quero dizer, quantas pessoas que utilizam ali a inteligência, ao invés de olhar para o povo, de olhar para as pessoas necessitadas, que a nossa saúde precisa tanto, né? Que a violência está graçando solta. E o que acontece? A pessoa utiliza o seu poder, a sua inteligência, com egoísmo, fazendo tudo para si e não para outros. E como eu disse, a cada um segundo as suas obras. Esses que vieram para auxiliar no progresso da humanidade e não fizeram nada, certamente vão pagar, né, pelas consequências, usar as consequências disso. E vamos ver então a missão do homem inteligente na Terra, como é que se processa. Primeiro, utilizar a inteligência para o bem de todos,
de acordo com os desígnios de Deus e não para o orgulho e a perdição. Então, se Deus nos coloca nesse planeta com alguma missão, vamos desempenhar. Vamos deixar de lá tentar matar esse orgulho de que somos portadores, essa mania de que a gente tem de olhar do alto para baixo as pessoas, de achar que nós somos melhores. Nós não somos nada. Nós somos todos iguais. Quem está nesse planeta está com alguma diferença pequena, está no mesmo nível evolutivo. Então não adianta a gente se vangloriar que está melhor. Pode ser que eu tenha um pontozinho melhor, mas eu tenho 10 piores. É para isso que a gente está aqui. Para, em contato com cada um dos nossos irmãos, desenvolver as nossas habilidades, desenvolver aquilo que a gente tem de melhor. Desenvolver o progresso moral. A inteligência, quando aliada à moralidade, é fundamental para o progresso individual e coletivo, ajudando a construir e não a destruir. Foi o que eu falei. Quando a gente está evoluindo, a gente tem dois objetivos: a evolução intelectual e a evolução moral. Eu não consigo chegar à angelitude só com um desses dois itens. Eu posso ser a melhor pessoa do mundo no âmbito moral. Se eu não tiver o conhecimento, eu não chego. Eu necessito do conhecimento, eu necessito do desenvolvimento moral para que eu seja um espírito que vai chegar à angelitude. Sem os dois elementos juntos, eu não consigo. Infelizmente, a gente caminha um pouco, uma encarnação a gente caminha intelectualmente, na outra a gente caminha um bocadinho moralmente. Então é difícil os dois ficarem em pé de igualdade, a não ser no fim da caminhada, no fim da estrada. Buscar o conhecimento superior. Quem de nós não precisa buscar o conhecimento superior? Todos nós. Até porque, para entender aquilo que passamos aqui na Terra, para entender as nossas dificuldades, para entender o porquê que a gente briga tanto com os irmãos, porquê que nós ainda não desenvolvemos o amor, por um núcleo muito maior do que aquele pequenininho que nós temos dentro de casa. Porque às vezes nem ali a gente consegue doar o amor. Então nós temos que buscar o conhecimento superior para que a gente consiga entender o que nós somos, por que viemos, para onde vamos, qual a nossa destinação, por que eu tenho que aprender a amar a humanidade, por que eu preciso me doar e enxergar toda a humanidade como meus irmãos, e não eu como uma pessoa superior a todos. Ser humilde e não se envaidecer do saber. O saber tem limites e não deve ser fonte de orgulho. É necessário manter a humildade. A gente tem que entender que a humildade é o gancho, é a ferramenta que Deus nos colocou a nosso dispor para que a gente vá limando esse orgulho que a gente traz de muitas encarnações. Eu não sei onde que a gente conseguiu tanto orgulho, mas a gente faz com que esse orgulho nos impeça uma evolução maior. A gente precisa aprender a lição da humildade. Quando Cristo passou pela terra, ele deixou 24 horas por dia a lição da humildade para quem quisesse ver. E, no entanto, essa lição foi se perdendo ao longo do tempo. Pouquíssimos espíritos adquiriram essa humildade na íntegra. Nós continuamos ainda andando, a gente dá um passo para frente e 10 para trás, por causa do orgulho. A gente não consegue ainda assimilar a lição da humildade em toda a sua essência. Ser diligente para cultivar o espírito e lucidez para aproveitar as situações, utilizando a inteligência para aprender, compreender e divulgar o bem. A inteligência é uma preciosidade que só pode ser muito bem empregada. É um talento do qual nós temos que prestar conta. Eu não vim aqui com uma inteligência superior, não fiz nada durante a minha vida
terrena, vou embora daqui como qualquer pessoa. Se eu vim com uma inteligência pronta para ser colocada a favor da humanidade, eu tenho que trabalhar nesse sentido. Senão não tem razão de ser eu ter vindo para cá. Por isso que eu vou prestar contas. Se eu utilizei mal, eu vou prestar contas. Se eu não utilizei, eu vou prestar contas. Porque a inteligência, ela é utilizada tanto para pequenas dificuldades, quanto dificuldades imensas. Ela sinaliza a ação benéfica da providência divina no mundo. Então nós temos que ter cuidado. Se eu tenho um mínimo de inteligência, tenho uma compreensão maior, a primeira coisa que eu tenho que fazer, me afundo nos estudos, eu preciso compreender mais a fundo o que eu sou e por que eu estou aqui. Eu tenho que entender que eu não estou aqui à toa. Ninguém vem a passeio para esse planeta. Eu não sou um espírito perfeito que vem aqui para passear. Eu necessito polir, me tirar de mim todos os meus defeitos. A cada encarnação eu consigo um pouquinho. Então eu tenho que utilizar a minha inteligência nesse sentido, para me aprimorar e ao mesmo tempo aprimorar aqueles que convivem comigo. Se a minha inteligência vem excepcional, eu vou conseguir focar em alguma coisa que eu vou ajudar a humanidade. Se não for a humanidade, vai ser no meu país. Se não for no meu país, vai ser na minha cidade. De qualquer maneira, eu estou utilizando a minha inteligência a serviço do bem. Assim como quem me pôs nesse mundo pediu. Muito obrigada.